um soninho quando quiser, né? Sim, por quê? Eu quero pedir um favor. Pode colocar um pouco d'água no centro de treinamento para que use o Kansu? Conta própria, sem nenhum envolvimento. Cada regime tinha suas particularidades, e a da China estava se distanciando cada vez mais do Muito suspeito de ser colocado aqueles botes aqui. Quem quer? Daí um tcheco chamado... Olá, eu estou de volta, finalmente. E alguns meses atrás eu fiz um vídeo chamado As Fronteiras Mais Estranhas e Complexas do Mundo. Vídeo muito legal se você não assistiu. De vez em quando. Bom, a primeira pergunta que possivelmente aqui vocês mais fazem é o que significa DGP? Então, mais ou menos um ano havia se passado desde o início da Grande Guerra, e ficou claro que ela não seria uma guerra rápida e gloriosa como se imaginava. Em 1915, os aliados tentaram desesperadamente quebrar a linha de defesa alemã, porém não obtiveram sucesso. Já os impérios centrais conseguiram grandes vitórias contra os sérvios nos Balcãs e os russos na frente oriental. Por falar em Rússia, eles estavam precisando desesperadamente de suprimentos, e a operação de desembarque em Galípoli tinha como um dos principais objetivos abrir uma rota para abastecer os russos. Infelizmente para os aliados, a campanha de Galípoli se mostrou um fracasso imenso, custou várias vidas. Então eles resolveram abandonar e começaram uma operação de retirada, que por sinal foi um sucesso. Enganando os otomanos com bonecos e até disparos automáticos, os aliados conseguiram sair dali sem perder um homem. Mesmo assim, isso foi outra derrota para os aliados. Enquanto tudo isso acontecia, as coisas na Grécia estavam estranhas. O primeiro-ministro grego, Eleftherios Venizelos, queria entrar na guerra do lado dos aliados, mas o mesmo viu queria pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que era cheio de verdes. Sem falar que a Grécia tinha um tratado de defesa com a Sérvia, do qual eles não honraram. Tudo isso porque o rei Constantino I da Grécia era casado com a Sofia da Prússia, que era irmã do rei Guilherme II da Alemanha. Ou seja, ele era a favor da Alemanha e queria que a Grécia continuasse neutra. As coisas ficaram feias depois que a Bulgária declarou guerra na Sérvia e a Grécia foi meio que obrigada a mobilizar tropas para essa região. Mesmo assim, o rei se recusava a entrar na guerra, e depois de uma série de eventos complicados, o país acabou sendo dividido em dois, sendo essa parte controlada pelo Venizelos e apoiada pelos aliados. Eles iriam iniciar uma ofensiva contra os búlgaros para tentar ajudar os sérvios, mas como vocês sabem, as coisas não deram muito certo no fim. Depois da queda da Sérvia, Montenegro é dominada em algumas semanas. Enquanto isso, os soldados sérvios tentam fugir pela Albânia. Essa travessia seria dolorosa para os sérvios, e muitos deles morreram de fome, exaustão ou até mesmo atacado pelos locais. Os que conseguiram atravessar pelas montanhas albanesas fugiram para a ilha grega de Corfu. Em 1916, na frente ocidental, os alemães iniciaram uma grande ofensiva aqui na icônica cidade de Verdun, iniciando uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra, que duraria praticamente o ano todo. Enquanto os alemães estavam ocupados em Verdun, a Rússia resolve iniciar a sua maior ofensiva na guerra, e conseguem capturar vários quilômetros de territórios na Galícia, além de recuperar alguns territórios que tinham sido dominados pelos alemães. Essa ofensiva foi terrível para a Áustria-Hungria, porém ela também custou bastante ao Império Russo, e eles nunca mais se recuperariam. No mês seguinte, vendo que os alemães estavam sufocados em Verdun e na frente oriental, os britânicos iniciam outra grande ofensiva aqui no Rio Somme. De início eles saíram bem mal, mas no geral essa batalha atrapalhou bastante os alemães em Verdun. Um fato interessante é que essa foi a primeira batalha em que os britânicos usaram tanques de guerra. Porém, eles não ajudaram muito, pois eram poucos e tiveram bastante problemas técnicos. O Reino Unido era bem próximo de Portugal, então a pedido deles, os portugueses apreenderam navios alemães e austro-húngaros que estavam em portos portugueses. Em retaliação, a Alemanha declara guerra a Portugal. A maioria dos portugueses lutaram nas trincheiras na frente ocidental e nas colônias africanas. Em maio, no Mar do Norte, acontece a primeira e única grande batalha naval de toda a guerra. E apesar de estar em menor número, a Alemanha conseguiu causar danos imensos à Marinha Real Britânica, afundando 14 navios. No entanto, os alemães acabaram recuando e voltando para os portos. Enquanto o Reino Unido estava meio ocupado na guerra, acontece uma rebelião na Irlanda, que foi suprimida pelos britânicos em menos de 6 dias. No entanto, essa revolta foi muito importante para a independência da Irlanda, que aconteceria em 1919. Já em agosto, vendo quão bem os russos estavam indo na ofensiva de Brusilov, a Romênia, que estava fazendo um acordo secreto com os aliados, declara guerra à Áustria-Hungria. De início, eles vão bem e capturam alguns territórios na Transilvânia, já que eles tinham pegado os austro-húngaros de surpresa. Mas em alguns meses, os austro-húngaros, com a ajuda dos búlgaros e alemães, conseguem parar e até dominar boa parte da Romênia em pouco tempo. Em maio, na frente italiana, os austro-húngaros iniciam uma ofensiva em Asiago, no qual de início eles foram muito bem. Porém, com o início da ofensiva de Brusilov no Oriente, os austro-húngaros não conseguiram prosseguir. Além disso, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo. Já em novembro, usando os territórios que tinham conquistado dos russos, os alemães criam o Reino da Polônia, como forma de tentar ganhar apoio dos povos poloneses. Na Mesopotâmia, as forças britânicas que estavam cercadas em Kut acabaram se rendendo para os otomanos. Os russos tinham conseguido expulsar os otomanos da Pérsia. Porém, em junho, os otomanos fizeram uma segunda invasão e conseguiram chegar até a cidade de Hamadan. No entanto, os otomanos não conseguiram segurar por muito tempo e em dezembro foram expulsos novamente pelos britânicos e russos. Já nos Cáucasos, os otomanos perderam algumas batalhas importantes para os russos e tiveram que recuar bastante. No Sinai, os otomanos, agora com a ajuda dos alemães, tentam avançar mais uma vez, porém são novamente parados pelos britânicos. Além disso, os britânicos prometeram aos árabes a criação de um grande, independente e unificado Estado árabe nesses territórios do Império Otomano. Isso caso os líderes árabes se revoltassem contra os otomanos. A revolta começou na região de Hijaz, mas especificamente na cidade de Medina e na famosa cidade de Meca, que foi dominada pelos árabes. Uma das figuras icônicas dessa revolta foi Thomas Edward Lawrence, que ajudou na hora de convencer os árabes, além de lutar lado a lado com eles. Thomas ficou conhecido como Lawrence da Arábia, e o maior impacto dessas revoltas foram nas linhas de trem da região de Hijaz, que era constantemente atacada pelos árabes. Isso atrapalhou os otomanos, que tiveram que deixar tropas vigiando e reparando as linhas de trem, além de que eles perderam bastante suprimentos que eles realmente necessitavam em outras frentes. Algo interessante é que ao mesmo tempo que os britânicos prometeram essas terras para os árabes, eles fizeram um tratado secreto com a França, no qual eles iriam dividir o Império Otomano entre eles. Além disso, em 1917, os britânicos iriam prometer a Palestina para os judeus, para assim conseguir responsáveis pelas grandes vitórias da Alemanha na frente oriental. Já em 1917, todo mundo estava com uma grande vantagem e superioridade aérea, que durou até o início de 1916, quando os aliados conseguiram construir aviões tão bons quanto. Mas para o fim da... um armistício. Na África, os guerrilheiros de Lettow Vorbeck continuam firmes e fortes. Em novembro, Hungria foram separados.